Hoje nós temos um conjunto, uma estrutura, um time que está se entrosando cada vez mais e que no momento dá para dizer que deu liga. Mas em muitas oportunidades, em muitas ocasiões, esse time também vai encontrar dificuldade por conta do que é traçado pelo adversário. Mas nesses momentos se faz necessário e tem sido importante os destaques individuais. Jogadores que aparecem na hora decisiva para poder decidir, para poder definir o jogo. Isso aconteceu mais uma vez com um jogador que tem sido muito importante, que é Jean Lucas. E a gente tem alguns outros destaques individuais que precisam ser exaltados. Vamos falar sobre isso. Sobre a entrevista coletiva de Ceni, vou trazer um trecho aqui que para mim é muito importante. Ele reconhece que o Bahia não fez um grande jogo, mas que brigou até o fim, fatores cruciais para poder se desenvolver bem ao longo do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, bem complicado. Vamos trazer resenha, vamos trazer a reação da torcida do Fortaleza com relação a Caio Alexandre e também flagra de Nino, ex-jogador do Fluminense, hoje no Zenit, que estava na Fonte Nova, mas não por conta de negociação com o Bahia ou algo do tipo, não. Ele foi rever um antigo amigo. Vamos que vamos para mais um Plantão Tricolor aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Primeiro destaque tá na sua tela, velho, aquela resenha clichê já, padrão e muito boa do estagiário com a festa dos jogadores ao final da partida. Olha aí. Estamos de volta para analisarmos mais uma vez os acontecimentos de uma comemoração pós-triunfo. O que estão colocando na água desses cidadãos? Tudo começa com a já tradicional Genkidama, mas então alguns guerreiros perceberam que era uma música nova, justo quando haviam decorado a antiga. Então, surge o primeiro sinal de destempero com o nosso papai Lebrão da Feira do Rolo, inventando coreografia que não existe. Até que no refrão, como de costume, as coisas saíram do controle. O cinegrafista foi agredido por algum elemento. Em meio ao ritual tribal característico, o nosso Giba começou o ensaio para a pipoca do Pássaro Manancial. Eis que mais uma vez, ele surge. Ele que estou proibido de chamar de Enéas de Guarulhos, mas vocês sabem quem é ele estava descontrolado. Quase agrediu o menino Tupac, que havia acabado de voltar a um jogo. Papai Lebron chegou a botar a base, mas viu que quem estava na frente dele era sem pena e desistiu da ideia. Na reta final, ainda deu tempo do nosso Jubinha frete grátis tretar com Little Smoke, que por sua vez, possuído pelo ritmo ragatanga, agrediu o atleta mais quietinho do elenco. Tudo isso sob os olhares serenos dele. Pai! Muito bom, velho. Que resenha sensacional. Falando no pai, falando em Rogério Ceni, ele considerou a entrevista coletiva após o fim do jogo. A gente não vai trazer tudo, mas tem um corte que a galera do Bahia Notícias até destacou, em que, para mim, é o mais importante, inclusive, da coletiva, em que o Rogério Ceni fala sobre o baixo desempenho da equipe nesse jogo. Tecnicamente, foi um jogo muito abaixo nosso, a gente tem que reconhecer, nós não jogamos, no primeiro tempo em especial, jogamos muito pouco, no segundo ainda conseguimos combinar um pouco mais de passes, não saiu do jeito que a gente imaginava, e eu acho que de importante fica que mesmo quando você não joga bem, quando você não tem uma noite minimamente satisfatória, vencer também é importante, né? No segundo tempo nós tentamos com o Biel e com o Oscar, dar um pouquinho mais de peso à frente, pressionar um pouco melhor o Fortaleza, mas o problema é que toda vez que a gente recuperava a bola, a gente cometia erros, né? Nosso time, que é um time que trabalha bem a bola, queria atacar muito vertical. O Fortaleza, que é um time que ataca vertical, trabalhou melhor a bola do que a gente. Então, não foi uma noite. Agora, nós não podemos deixar também de destacar que é um time que continua sempre, né? Não desiste do jogo, vai estar... Tá sempre brigando, conseguiu fazer o gol, teve até boas oportunidades de gol, né? Jean Lucas sai no primeiro tempo, uma oportunidade boa, mas não foi uma noite, foi um dos jogos tecnicamente muito abaixo que nós fizemos. Que tecnicamente foi um jogo muito... Reconhecimento importante de Rogério Ceni. E para esses jogos em que o time está abaixo, é importante ter destaques individuais, jogadores de alto nível, que tecnicamente conseguem compensar quando o conjunto não está num dia tão bom, né? Foi o caso de Jean Lucas, que mais uma vez fez um gol, foi o caso de Cicinho, que deu um passe de calcanhar lindo, de Everton Ribeiro, que encontrou esse passe para Jean Lucas, não foi um cruzamento, foi um passe na cabeça de Jean Lucas. Eu destaquei isso lá no Instagram e eu vou trazer aqui para vocês. Ó. É apenas a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, mas o torcedor do Bahia está muito feliz, porque a gente não tem apenas destaques individuais. Nós temos um conjunto, nós temos um elenco, alternativas para poder mudar o ritmo do jogo, elevar a rotação. Uma defesa consistente e um meio-campo que tem a capacidade de construir, mesmo quando um ou outro jogador está um pouco mais apagado. Porém, entretanto, todavia, apesar de termos esta estrutura, esse conjunto, temos destaques individuais que precisam ser enfatizados. E para mim, o Bahia tem 3 jogadores que são os melhores nas suas respectivas posições nesse campeonato. O primeiro deles é até clichê,
Christian, inclusive, não está jogando no Bahia no momento porque se destacou tanto a ponto de ser convocado para a seleção colombiana e vai jogar, inclusive, a Copa América. Estou falando de Santiago Arias. Não tem nenhum jogador na sua posição na lateral direita no futebol brasileiro que joga mais do que Arias nesse momento. Bem ofensivamente, bem defensivamente. Um jogador equilibrado que é um termômetro pelo lado direito do campo. Outro cara que precisamos falar é Jean Lucas. Temos grandes jogadores nessa posição no Campeonato Brasileiro. Um exemplo talvez seja Gerson, que é um jogador de altíssimo nível. Mas hoje não está no nível de Jean Lucas. Nem ele, nem nenhum outro dentro desse Campeonato Brasileiro da Série A. Jean Lucas é só um volante de ligação para alguns, mas para outros é um volante de chegada. É um meio-campista completo, que tem a capacidade de construir, tem a capacidade de virar jogo, tem a capacidade de oxigenar essa equipe, mas tem a capacidade de definir as jogadas. Um dos artilheiros do Bahia na temporada, veste a camisa 6 do Bahia. Jean Lucas é o melhor volante do Brasil nesse momento. Por último, mas não menos importante, Gabriel Xavier, o jogador sub-23 desse Brasileirão, que tem a melhor nota SofaScore. Zagueiro que é muito jovem, mas passa muita sobriedade, tranquilidade e segurança para o seu time e para o torcedor. Um xerife com X maiúsculo, Gabriel Xavier com X maiúsculo, vem jogando muita bola e, sem sombra de dúvidas, é uma das peças que faz com que essa defesa hoje seja tão sólida. Com ele em campo, o Bahia ainda não perdeu esse ano. Tá aí o destaque para esses três jogadores, para mim, estão sendo extremamente importantes. Enquanto não tem área, esse sim contribuiu dessa forma, com esse calcanhar lindo ali no lance do gol. E teve confusão, né? Treta ali já na reta final do jogo, justamente por conta de uma falta em Cicinho. Os jogadores do Bahia não gostaram. Nosso querido Vitor Torres pegou ali o registro do momento. O brigar até o fim de Rogério Ceni não foi no sentido literal, né? Mas também vale a pena de se destacar em uma situação como essa. No lance, o jogador do Fortaleza faz a falta ali em Cicinho para poder parar a jogada e chega logo em seguida uma de jogador do Bahia ali que não gostou e aí foi cobrar. Depois, nesse momento, fez uma barreira de jogadores do Bahia. Iago Felipe parecia ser o mais exaltado ali, partindo em defesa dos companheiros e o time unido ali para poder defender o seu companheiro de equipe. É uma besteira para muitos, é uma situação de jogo ali, né, que acontece frequentemente no futebol, essas confusões, essas brigas, esses entreveiros, né, como a gente costuma dizer, mas eu acho que mostra também o encaixe, o entrosamento, o senso de companheirismo desses jogadores, que tem sido bem legal. Inclusive, falando em companheirismo, o ex-companheiro de Iago Felipe, Nino, zagueiro do Zenit, que passou pela equipe do Fluminense, foi revelado no Fluminense, estava ontem na Arena Fonte Nova acompanhando o jogo. Ele também postou nas redes sociais, né? Além do flagra aí da Gabriele Gomes, também tem um post do próprio Nino nas redes sociais mostrando que estava na Fonte Nova assistindo o jogo, mas obviamente não tem nada a ver com qualquer tipo de negociação. Nino está muitíssimo bem lá na equipe do Zenit, fez gol inclusive na final lá do Campeonato Russo, é um destaque e foi levado por um investimento alto, né? Então não tem nenhum tipo de ligação com mercado, interesse por parte do Bahia, né? Mas enfim, tá aí legal o destaque aí da Gabriele Gomes para a presença de Nino ali na zona mista. Provavelmente deve ter encontrado Iago Felipe, ex-companheiro, e outros, né, colegas aí que ele fez nessa trajetória do futebol. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, beijo no coração. Até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?